Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Brasil Agro, Agro 3. Essa é uma empresa que eu falo bastante aqui no canal, já fiz alguns vídeos sobre ela e sempre que saem os resultados da Brasil Agro eu comento aqui no canal. Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês e aprendo muito com vocês também nos comentários. E se você é novo ou nova aqui no canal, então, por favor, já se inscreva, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Lembrando que eu faço vídeos diários sobre investimentos como esse. Então, se você tiver inscrito aí no canal, você vai receber meus próximos vídeos, beleza? Combinado? Me ajuda muito, não custa nada para você. E agora, então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Brasil Agro, Agro 3, tem foco na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais para agropecuária. O que essa empresa faz basicamente é identificar propriedades rurais que tenham aptidão agropecuária e aí a partir disso então desenvolver a propriedade, melhorar a infraestrutura, implementar culturas de maior valor agregado e, claro, a Brasil Agro comercializa, né, a produção e também com esses investimentos o que a empresa busca é vender as terras por um preço mais alto. Então, a companhia vende soja, vende milho, vende feijão, vende essas commodities agrícolas, né? Mas claro que ela faz esses investimentos para desenvolver essas terras, né? E com isso buscar vender as terras por um preço mais alto. E o que eu falo aqui no vídeo, que até está na capa, né, muito cuidado com esse ponto sobre o Brasil Agro, é justamente sobre os dividendos, porque existem muitas matérias, muitas notícias, né, falando sobre o Brasil Agro como uma small cap que paga bons dividendos e realmente tem feito bons pagamentos de dividendos, mas a gente tem que ter cuidado em alguns pontos aqui, que é o que eu vou trazer no vídeo. Brasil Agro, para quem não sabe, ela está presente aí em 7 estados do Brasil, então como a gente pode ver aqui no mapa, né? Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também está presente em 2 países aí da América do Sul, Bolívia e Paraguai. E Brasil Agro deve divulgar os próximos resultados apenas no começo de setembro, como a gente pode ver aqui pelo calendário. Lembrando que as empresas aí do setor agrícola elas têm uma divulgação de resultados um pouquinho diferente. Então, para a maioria das empresas a gente vai falar aí de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022, mas Brasil Agro fala de resultados do quarto trimestre de 2022 e isso acontece porque na verdade a Brasil Agro leva em consideração aí o ano safra. Então esse ano safra ele é um pouquinho diferente aí do ano fiscal e é por isso que a Brasil Agro fala em quarto trimestre de 2022, né? E se a gente for observar aqui nos últimos 6 meses, a ação da Brasil Agro caiu consideravelmente, aí, caiu quase 2%, sendo negociada no momento a R$ 23,53. E isso ocorreu muito, acredito, por uma correção. Ocorre que Brasil Agro se valorizou muito aí com o preço das commodities agrícolas. A gente sabe que as commodities em geral têm um ciclo de alta aí nos últimos meses, então esse preço da soja aí sendo elevado também levou as ações da Brasil Agro para cima. O que a gente tem que saber é que Brasil Agro é uma ação sim atrelada às commodities agrícolas. Então as commodities variam muito de preço, oscilam demais e todas as empresas aí, no geral, que são atreladas a commodities sofrem então com oscilações, né, grandes aí no curto prazo por conta das oscilações das commodities. Então a gente vê aí Petrobras, por exemplo, oscila muito com a oscilação justamente do preço do barril do petróleo e assim por diante. A mesma coisa acontece com a Brasil Agro por ela estar atrelada às commodities agrícolas. Então acredito aí que ela está sofrendo uma correção aí nos últimos meses aí desde maio, algo normal, mas no longo prazo a tendência é sempre que cotações sigam lucros, então é isso que a gente tem que observar, né? Então, quando a gente investe numa empresa que é atrelada a uma commodity, a gente tem que ter muita paciência aí com essas oscilações de curto prazo que são bem frequentes. E muito cuidado nesse ponto, esse é o principal ponto aqui do vídeo de hoje, porque muitas pessoas investem em Brasil Agro pensando nos dividendos. E se a gente for ver aqui o Status Invest, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa, a gente vê aqui que
esse dividend yield da companhia está atualmente em 19,7%, então realmente um dividendo muito elevado, mas a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, esse ciclo de alta das commodities, 2021 teve uma safra recorde e um dólar muito alto, então isso realmente impulsionou bastante os resultados da Brasil Agro, fez então com que ela pudesse distribuir mais dividendos do que o histórico dela. A gente pode ver aí que antes de 2021 os dividendos realmente eram muito mais baixos. Então a gente vê que essa safra recorde com um dólar também mais alto impulsionou esses dividendos da Brasil Agro. Então isso aqui não significa, obviamente, que Brasil Agro vai pagar esse patamar de dividendos para sempre. E outra coisa, essa informação que a gente vê aqui no Status Invest de 19,7 leva em consideração os pagamentos nos últimos 12 meses. E se a gente for ver o calendário de pagamentos da Brasil Agro aqui, o histórico, né, de pagamento de dividendos, a gente verifica que, no geral, o Brasil Agro costuma pagar dividendos apenas uma vez ao ano e costuma fazer esse pagamento em novembro, anúncio em outubro e pagamento em novembro. Então, em 2021, a Brasil Agro fez esse pagamento em novembro e em 2022 a Brasil Agro antecipou aí esse anúncio de dividendos, acabou anunciando em abril, pagou em abril mesmo. Então a gente vê que realmente nos últimos 12 meses Brasil Agro fez 2 pagamentos. Sinceramente eu não sei se Brasil Agro pretende fazer, não tenho essa informação, né, se Brasil Agro pretende fazer algum outro pagamento, né, anunciar algum outro pagamento em outubro de 2022, mas o fato é que a gente tem que ter atenção que esses 19% que aparecem no Status Invest ali, eles na verdade levam em consideração os últimos 12 meses, e aí nos últimos 12 meses realmente teve 2 pagamentos, mas um que ocorre tradicionalmente em outubro e outro que acabou sendo antecipado nesse ano em abril. Então a gente tem que observar isso aí, o histórico da companhia de um pagamento por ano. Então, sinceramente, pessoalmente não tenho essa informação, mas acredito que esse pagamento de 2022 já foi feito e que o próximo vai ocorrer só em 2023. Mesmo assim, fica aí um yield muito bom, né, na casa de 9, 10%. Então a gente tem que ver que realmente a Brasil Agro ela tem feito pagamentos de bons dividendos de 2021 para cá, mas obviamente isso ocorreu muito por conta da safra recorde de soja e também desse ciclo de alta das commodities, né, que a soja realmente atingiu um preço muito alto, e também desse dólar mais alto, né? Então isso impulsionou os dividendos, e esses 19% a gente tem que ter muita atenção no que eu falei, né? Porque um pagamento foi em 2021, outro em 2022, e a companhia costuma fazer apenas um pagamento por ano. E aqui nas próprias informações trazidas pela Brasil Agro, a gente vê que o dividend yield, a média aí nos últimos 5 anos, ficou em 5,3%. Então a média histórica da companhia é muito mais baixa aí, né, do que o que ela vem pagando. Claro que 5,3 é muito bom, acredito que seja um bom patamar, principalmente para uma companhia que tem valor de mercado aí por volta de 2 bilhões, 2 bilhões e pouco. Então acredito que Brasil Agro seja, assim, no momento aí, uma boa pagadora de dividendos, mas não dá para esperar que ela fique pagando dividendos tão altos assim como atualmente para sempre. Isso não vai acontecer, não acredito que esse seja um dividendo sustentável. Mas claro que Brasil Agro aí, ela está muito bem posicionada, né, num mercado muito importante, que é o de soja. Soja foi o produto mais exportado pelo Brasil aí no último ano, né? Então a gente vê aí que 39%, né, de soja, né, na produção aí da Brasil Agro em 2020 e 2021, e 2021 2022 baixou um pouco para 37%, mas então é o produto aí, né, a commodity, né, mais produzida aí pelas terras da Brasil Agro. E se a gente for verificar aqui, safra recorde em 2022, a gente vê uma notícia aqui do Canal Rural, é praticamente certa. Então a gente vê aí que mesmo com um recorde em 2021, muito provavelmente o Brasil vai bater esse recorde já em 2022, e o preço do alimento não deve cair, essa expectativa aí do IBGE. Então a gente vê que, por mais que tenham algumas correções aí, acredito que realmente o preço da soja vai continuar alto aí para o próximo ano. E vendo aqui alguns destaques, né, da Brasil Agro nos últimos resultados aí, que são, na verdade, do terceiro trimestre de 2022, mas ano fiscal primeiro trimestre de 2022, a gente vê aqui receita líquida de mais de 1 bilhão, lucro líquido de quase 500 milhões, EBITDA ajustado de quase 700 milhões, né? Então foram 200 milhões aí em dividendos distribuídos. E
uma colheita aí de mais de 195 mil toneladas de soja entre Brasil, Paraguai e Bolívia. E vendo aqui o valor líquido dos ativos, essa é uma conta aqui bem interessante que Brasil Agro faz. A gente vê que pelo valor aí dos ativos haveria um potencial de upside muito bom, até maior do que esse aqui de 29%, porque a ação desvalorizou de maio para cá. E a gente vê aí então que os ativos aí da companhia, né, valeriam 4,3 bilhões, o que daria aí um valor patrimonial de R$ 42,16 por ação. Então a gente vê que realmente o Brasil Agro parece ser uma ação um pouco descontada nesse momento e que tem um bom potencial de valorização a longo prazo. E se a gente for observar uma situação muito importante aqui, é o endividamento. Dívida líquida pelo EBITDA, a gente vê que em 31 de março de 2022 ficou em 0,3 vezes negativo. Então isso realmente é muito bom, porque uma dívida líquida por EBITDA aí negativa significa que a companhia tem mais caixa do que dívida. Então, companhia realmente aí com um caixa robusto, né? E claro, gerou muito caixa também com esses excelentes resultados dos últimos trimestres. Se a gente for observar aqui o histórico da margem líquida da Brasil Agro, a gente vê que na maior parte aí, do tempo, no passado, ela realmente teve aí uma margem líquida negativa, ou seja, ela operou no prejuízo, mas de 2014 para cá, ou seja, quase 10 anos já, né, para cá, a companhia registra margem líquida positiva e boas margens líquidas. A gente vê que atualmente, né, a margem líquida está em 58%, então a margem líquida excelente, e de lá para cá ela nunca mais teve prejuízo. Então acredito que a empresa aí teve uma virada de chave muito boa. Vendo os indicadores de Agro 3, a gente vê então um PL aí de 2,9, 3 vezes, então um PL realmente muito baixo. Aqui um valor patrimonial por ação de R$ 24,12, ou seja, acima do valor de mercado atual, né, porque o PVP dela está abaixo de 1, está em 0,98. Dívida líquida pelo EBITDA a gente já viu ali que está negativo. E margens muito boas, margem bruta de 39%, margem líquida de 58%, um ROI de 32%. E se a gente for ver aqui o CAGR, né, as receitas aí crescendo ano após ano, 55%, e os lucros crescendo ano após ano também, 151%. Então a Agro 3 realmente é uma ação que, ao meu ver aqui, ela realmente parece estar um pouco descontada, que tem um bom potencial de valorização, mas a gente tem que ter cuidado com alguns pontos. Primeiro ponto, é uma ação que vai oscilar bastante conforme os preços das commodities. Segundo ponto, aquele dividendo de 19% que aparece no Status Invest, ele não está totalmente correto, se a gente for verificar, porque então a gente tem que ter atenção nisso, porque ele leva em consideração um pagamento de outubro e outro pagamento de abril, são pagamentos em anos diferentes, e a Agro 3 tem um histórico de pagar dividendos apenas uma vez por ano. E um outro ponto também a observar é que a safra foi recorde, o preço das commodities estava no alto, né, e continua no alto, claro, mas isso tem que ser levado em consideração. E o dólar também muito alto, então isso impulsionou os resultados da Agro 3. Não significa que esses resultados vão se repetir, a tendência é que se repitam, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque o futuro a gente não sabe, obviamente. Então a gente tem que ter cuidado aí nisso na hora de investir. São coisas que a gente precisa saber na hora de investir, são riscos, né, que a gente tem que medir na hora de investir para a gente saber onde que a gente está pisando. Então acredito que sim, o Agro 3 tem aí uma boa perspectiva, um bom futuro, mas claro, resultados passados não são garantia do futuro, então é isso que a gente tem que observar. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem comentário se chegou até aqui, curta o canal, né? Curta o vídeo aí e se inscreva no canal, se chegou até aqui é obrigatório, né? Eu leio todos os comentários, aprendo muito com vocês, então façam comentários aí e respondo todos os comentários também. Um forte abraço a todos e até a próxima.